Olá, minhas queridas discípulas de Afrodite, como estão? Eu espero que bem. Muito obrigada por estarem aqui em mais um episódio de Mulheres na Arte. Então, a gente vai para o primeiro episódio, depois da introdução, né? Que é a origem da representação feminina. E a gente vai falar das estatuetas, das bonecas, dos desenhos ancestrais, que na verdade dá origem a tudo. Me lembra um pouco aquele início do filme da Barbie que mostra como se fosse uma mímese do planeta dos macacos. Mas é, é a minha visão sobre a origem da representação feminina, que realmente foi num sentimento de, de fazer algo com a nossa própria representação, de se ver e de tratar essa forma feminina. Ela obviamente é muito rudimentar, mas isso perdura com o passar dos anos, tanto que nós ainda damos bonecas para as nossas filhas, damos para as nossas sobrinhas em idade primária, né? Então, desde os primórdios, né? Desde os primórdios da humanidade, a figura feminina sempre foi representada na arte. Tanto que aqui a gente tem a primeira representação, a mais antiga, pelo menos, né? Que é a Vênus de Willenford. E, e a gente sempre se perguntou, na verdade, se era realmente usada como bonecas ou usadas por uma questão mais ritualística. Então, por que elas foram criadas? O que elas dizem sobre essas mulheres da sociedade antigas? E nesse episódio a gente vai tentar explorar um pouco sobre essa arte feminina em estatuetas, bonecas, as pinturas rupestres e buscando entender a simbologia e o papel da mulher nas primeiras civilizações. E a gente eu tenho que começar falando que a figura da mulher, ela era muito santificada, né, ela era muito, entendida como algo supremo, tá. Essa visão da mulher reprodutora, ela foi bem depois. No primórdio, ela era algo acima do acima do que era a priori, né, que depois ficou como uma mulher era como se fosse um cidadão de segunda classe, né, para você poder atuar no mundo, você precisaria ser homem. E no início não era assim. Onde tudo começou, então as primeiras representações femininas conhecidas são pequeninas estatuetas, até porque a gente não tinha uma ideia de proporção tão elevada para que a gente conseguisse fazer coisas maiores, né, eram coisas pequenas. Então, vocês até hã, podem observar isso com crianças. Crianças que não têm muita noção de desenho e de proporção, elas iniciam as coisas muito pequenas. Claro que com relação aos nossos mediums, né, tipo papel, tela, tudo mais, a gente sempre dá o A4, mas a tendência da criança é fazer pequeno para depois expandir, né. E isso também vai ser na história da arte. E são pequenas estatuetas de pedra, de osso, de argila, datadas de 35 a 10.000 anos para trás. Elas foram encontradas em diferentes partes do mundo, mas compartilham traços em comuns, então seios fartos, quadris largos e ausência de detalhes faciais. Essas imagens eram símbolos de fertilidade, maternidade e conexão com a natureza.
E assim, é que eu acho que não dá pra ver a a minha setinha aqui, mas não porque as figuras femininas tinham este corpo, provavelmente tinham, até por uma questão de observação, mas também pela questão do que era possível ser feito com com as ferramentas que havia disponível, tá. Uma figura mais esbelta e slim, é necessário você ter uma noção de não só de anatomia, mas de como você vai conseguir sustentar ela naquela pedra, porque pedra tem veios, né, e se você pega nesse veio, você quebra toda aquela estrutura. Então se você faz uma estrutura um pouco mais redonda, você consegue deixar ela mais estabilizada. Muito antes da Barbie e da Suzy. Gente, eu acho que hoje em dia não existe mais Suzy, né, mas um dia existiu a concorrente brasileira da Barbie e o nome dela era Suzy. Então, com o tempo, a arte feminina foi se div se diversificando. No neolítico, as estruturas aqui, por exemplo, as do meio, na verdade, lá atrás, na verdade, desculpe, do neolítico, começam a ser mais detalhadas e representam não apenas a fertilidade, mas também deusas e símbolos de poder feminino. E no Egito, na Mesopotâmia, encontramos bonecas de madeira, cerâmica, que eram usadas tanto como brinquedos, como uma função de ritual também. E até hoje a gente usa, né, as meninas mais novas como bonecas e para quem trabalha com espiritualidade ou gosta de ter uma representação, uma imagem de santa, também tem aquela figura feminina, né. Além das esculturas, as mulheres também aparecem em pinturas rupestres. Então, muito mais do que o tridimensional, tem o bidimensional. Claro, dentro do medium deles, a possibilidade que era a parede da onde eles podiam estar habitando de maneira de maneira em que, assim, o homem, ele antes ele era nômade, então poderia também ter essa representação dentro da cultura, do próprio nômade, tipo, houve pessoas aqui antes e depois, com a fixação das pessoas, a sociedade, né, se tornou sedentária, exatamente para ter espaços de, ritualísticos ou espaços também de memória, né. Em alguns casos, vemos cenas de caça, dança, sugerindo que mulheres tinham papéis sociais importantes da tribo, é o que eu falei. Existe antes de ter essa ideia de mulher ser algo algo menor do que o homem, na verdade, a mulher, dentro de uma cultura mais, antiga, mais primitiva, ela era ela era central, exatamente por ela conseguir dar a vida e possibilitar a vida. Ela era um meio entre o que existe e aquilo que um dia pode existir com a gravidez dela, né. E outras imagens que parecem representar rituais ligados à fertilidade e conexão com a terra. Essa primeira imagem mesmo parece que ela está, parece ser algo, assim, tipo, que ela está deixando na terra, né.
Com o surgimento das primeiras civilizações, a representação da mulher na arte se transformou de figura materna e divindade. A mulher passa a ser retratada também como uma em contextos sociais. Então, por exemplo, a gente vê aqui algumas representações tridimensionais, bidimensionais, etrusco, depois a egípcia como deusa, grega e romana, depois aqui com muito mais detalhamento, com muito mais com mais volume, vamos dizer, mesmo sendo bidimensional. Retratada em contexto social, político, religioso. A deusa Ina do Oriente, né? Próximo, aqui, ó. Ou a Ísis no Egito, são exemplos de como as mulheres eram reverenciadas como fonte de sabedoria e poder. A Marlene Stone fala sobre isso no seu livro Quando Deus Era Mulher. O feminino divino permeia as mitologias do mundo, sempre associado à criação, ao renascimento e ao sagrado. Ao observar essas imagens aqui, percebemos que a mulher sempre teve um papel central na arte e na cultura, desde essas estatuetas pré-históricas até as pinturas de grandes civilizações. A figura feminina simboliza a fertilidade, o mistério e a divindade. Nessa jornada, nos leva a refletir sobre como a arte molda a nossa visão da mulher ao longo dos séculos. E também, da Marlene Stone, a arte feminina não é apenas uma reflexão da sociedade, ela também é um meio de resistência, identidade e conexão com o passado. Aqui estão as fontes de pesquisa, né? Quando Deus Era Mulher é um livro fantástico. Esse documentário da BBC também, se você quiser se inteirar mais dessa temática, que são as nossas considerações iniciais, né? Então eu recomendo essas leituras se vocês quiserem entender mais sobre isso, de uma arte mais rudimentar. Mas a nossa jornada, ela ainda vai continuar e ela é vasta, né, gente? E a gente vai começar a explorar um pouco mais nos próximos episódios. Mas não se esqueçam de curtir, de compartilhar esse conteúdo para mais mulheres maravilhosas na nossa vida e conhecer a história fascinante por meio da nossa própria representação. Porque se a gente conhece a nossa história, a gente pode modificar e melhorar o nosso cenário a partir do momento em que a gente compreende todo o nosso universo de imagens. Então, um grande beijo e até o próximo episódio.